Senhores, cavalheiros, convoco-lhes para os que estão presentes aqui nesta esplêndida reunião que permaneça conosco para a elaboração desta honrosa cabeça de pedra, para que assim outros como nós neste canal fiquem até o final e celebremos uma magnífica taça do meu mais fino vinho. Fala galera, aqui é Jay e no tutorial de hoje a gente vai fazer a cabeça de pedra do meme Finos Senhores, e que representa a inteligência, a elegância, a sensatez, a intelectualidade dos mesmos, né? Resumindo, esse emoji, ele traz a personalidade alfa dos homens, né? Os quais eles se identificam muito com o Giga Chad. E aí, como o Giga Chad não tem um emoji específico, então eles estão usando a cabeça de pedra e o vinho. E a ideia do meu vídeo eu tirei desse outro vídeo aqui que eu tirei lá na rede vizinha, onde mostra o rapaz também vestido de Fino Senhor. Eu separei alguns pedaços de papelão aqui e eu fiz algumas medidas para poder facilitar vocês se vocês forem querer fazer, né? E aí no papelão maior eu deixei uma medida mais ou menos retangular. Então eu usei 32 centímetros de comprimento e na parte de cima eu deixei 17 centímetros de largura com 20 centímetros de largura na parte da base, na parte de baixo do papelão. Né, ele vai ter um intervalo aí de 3 centímetros de um lado para o outro, de uma ponta para a outra. E aí, nesse mesmo molde, vocês vão ver que eu fiz uma divisória com 3 partes. Onde a parte do meio tem 9 centímetros, eu deixo ele reto, uma risca reta. E na parte das laterais, eu deixo com 7 centímetros. Essa parte aí é onde a gente vai simular a boca da nossa pedra, né? Onde a gente vai fazer o recorte. Separei mais 2 pedaços de papelão retangular. Eu deixo eles com a medida de 32 centímetros na altura, com 10 centímetros na largura. E aí, para fazer o apoio desse papelão, para saber se o tamanho tá do tamanho certo, eu vou estar utilizando essa minha cabeça de plástico. Mas vocês podem fazer na sua cabeça ou na cabeça de alguém que estiver aí com vocês, tá bom? A diferença da minha cabeça de plástico com vocês estão fazendo na própria cabeça é que o processo é um pouco mais demorado, né? Na sua cabeça você não vai poder ficar grudando para poder ficar modelando. E aí, onde eu fiz aquela marcação do papelão maior, eu vou recortar na parte de cima. Eu só vou separar a parte de cima com a parte de baixo. Nas marcações na parte de baixo, naqueles traços na parte de baixo, eu vou dobrar para ficar a marca mesmo, para ficar aquela risca na base do queixo, né? Como o queixo dele é meio quadrado, então a gente vai dobrando para ficar essa risca proposital. Depois que eu grudei essas partes, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, eu vou vir com a parte da lateral. Aí nesse momento vocês devem estar falando, mas por que você recortou todas essas partes para poder grudar de novo? Se eu fizer da forma tradicional, que eu pego a folha de papelão e embrulho na cabeça, ele vai ficar meio arredondado e não é isso que eu quero. Eu quero deixar ele o mais quadrado possível, principalmente a parte do queixo, que é bem quadradão mesmo. Coloco a parte do molde da frente na minha cabeça para ver se tá certo, se faltam alguns detalhes, tem alguma coisa para corrigir. É nessa hora que você vê se ele tá torto, se ele não tá torto, porque a cabeça que eu tenho aqui artificial, ela é menor do que a minha cabeça. Então pode ser que ele fica menor. Aí no meu caso aqui ele já tava todo certinho, então não ia precisar mudar mais nada. Aí na parte de trás eu vim fechando com mais 2 pedaços de papelão. Nessa parte eu não vou passar a medida porque cada pessoa tem uma cabeça do tamanho diferente. Se eu der uma medida aqui, pode ser que para você na hora que for fechar, possa ficar menor ou maior. Então a cabeça vai ficar ou larga demais ou apertada demais. Então, na parte da frente e na parte da lateral, dá para seguir as medidas que eu dei. Mas na parte de trás, aí você vai ter que medir na sua cabeça e ver o quanto de papelão que você vai colocar. Você vai precisar colocar maior ou menor. E aí na parte do nariz eu utilizei um outro pedaço de papelão com 20 centímetros de comprimento. E na parte de baixo, na parte da base do nariz, eu utilizei 4 centímetros. E na parte de cima, 3 centímetros. Então, eu vim afunilando da mesma forma que aconteceu com a cabeça, mas tem que ser gradual. E aí, para fixar o nariz com a cabeça de pedra, eu utilizei um quadrado de 4 por 5 centímetros. Fixei com fita e grudei com super cola na parte do papelão. Para fechar as laterais, eu utilizei mais 2 pedaços de 20 centímetros por 2 centímetros na base. E aí, fui afunilando até chegar no 0. Sorry, ass DJ.
Na parte do topo da cabeça é a parte principal da nossa cabeça de pedra. É a parte onde fica o semblante, que mostra, né, aquela cara fechada dele. E aí nessa parte eu usei um papelão de 23 centímetros, no qual eu dividi ele em 3 partes, deixando a parte central maior. Eu deixei ele com 8,5 centímetros na parte do centro e na parte das laterais 6,5 centímetros. Grudo tudo com cola quente e depois só venho aparando as bordas, né? Porque às vezes ficam umas bordas irregulares e a gente só vem nivelando elas com a tesoura. Então a gente recorta tudo, deixa tudo certinho e depois coloca na cabeça novamente para ver se realmente tá tudo certo, se vai precisar apertar, se vai precisar alargar, se vai ter que mudar alguma coisa de lugar, se tá torto. É essa hora que a gente vai ver se tá tudo certinho. No topo da cabeça eu utilizei um pedaço de papelão redondo, né? Meio arredondado, grudei com cola quente. E na parte das orelhas eu usei 2 pedaços de papelão comprido, né? Não tem um tamanho específico aí que eu usei. Só recortei e grudei com cola quente. E para fazer o acabamento eu utilizei massa de EVA. Só que assim, é opcional, gente. Eu tô usando essa massa de EVA porque eu já tinha ela guardada aqui. E se eu não utilizar, eu vou ter que jogar ela fora porque ela vai endurecer. E depois que eu coloco a minha massa de EVA, eu vou fazendo algumas camadas de papel e cola. Só que eu não vou estar utilizando a cola pura. Eu vou misturar ela com água. Eu vou fazer aquela mistura de 1 para 1. Então, se eu utilizo 1 colher de água, eu vou utilizar 1 colher de cola. Eu tô utilizando guardanapo, né? Mas você pode utilizar jornal, você pode estar utilizando folha de caderno, qualquer tipo de papel. Só que o jornal e o papel de caderno, ele é um pouco mais grosso. Então, eu optei pelo guardanapo, que é mais fininho e ele seca mais rápido. Ele vai demorar aí, vai ter um processo aí mais ou menos de 24 horas para secar. E aí, depois de todo esse processo, na hora que ele seca, você vem com a parte da pintura. Vocês vão notar aqui que a minha cabeça, o que aconteceu? Eu fiz o nariz ele ficou muito largo, ele ficou muito grande, ficou parecendo um bigode, ficou muito esquisito. Então, eu tive que recortar a parte da aba do nariz e deixei ele reto novamente. E aí, na parte da pintura eu utilizei a tinta cinza Acrylex que tinha aqui em casa, que era o restinho que eu tinha. Mas se não tiver, pode usar a guache mesmo, gente. É que a guache ela vai ficar um pouquinho mais clara, né? Aí você vai ter que fazer mais uma camada depois. E depois escureci dando sombra e contorno para nossa pedra, né? Então eu fiz aquela parte escura para aumentar o semblante dele. E depois dessa parte toda trabalhosa, toda demorada, eu venho aqui com o resultado final para vocês. E foi assim que ficou a nossa cabeça de pedra fino, senhores. Já diz aí nos comentários se vocês gostaram. E depois dessa grandiosa reunião, peço-lhes a inscrição aqui no meu excelentíssimo canal. E vos acrescentastes o like. Me despeço de vocês, cavalheiros, e lhes aguardo na próxima reunião. Até mais!